tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ou seja, Elias é o nosso personagem principal, o profeta Elias. E ele disse a Acabe, Acabe era um rei malvado, que ele depois envolve-se com uma mulher chamada, quem se lembra? Jezabel. Ela é má. E ele disse, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele está a dizer, olha rei, não vai chover. Os próximos anos não vai chover. E ele determina isso ele tem uma relação íntima com Deus, de tal maneira que ele não diz, o Senhor diz que não haverá chuva. Não, ele diz, não vai chover. E é como se Deus assinasse por baixo. Ou seja, este é um profeta de Deus. Entretanto, ele dá essa notícia, não vai chover, e o período seriam de 3 anos e meio, que não iria chover. Nós percebemos isso no capítulo 18, ou Tiago, capítulo 5. Mas depois diz, versículo 2, depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo, Deus disse-lhe, vai-te daqui, ou seja, sai, e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, ou seja, vai para um ribeiro, essa é a indicação de Deus. E há de ser que beberás do ribeiro, ou seja, como há uma seca e há fome, ele vai beber do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, versículo 6. E os corvos lhe traziam pão. Imagina, ele bebe a água do rio, e há uns corvos que vêm e trazem-lhe carne e pão para ele comer. Eu estava até a partilhar com a Ana isto. Os corvos irem buscar carne, a mim não me causa muita espécie, porque são necrófagos eles. Agora, pão... Irmãos, pensem comigo, como é que os corvos vão buscar pão? Porque pão é alguma coisa que alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer, cozinhar o pão. Será que os corvos iam roubar? As pessoas, no meio da seca, na dificuldade, com fome, faziam o pão e os corvos iam lá e roubavam o pão das outras. Eu não sei, mas que levava pão, levava. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Onde ele estava a beber, secou, porque não havia chuva na terra. Então veio ele a palavra do Senhor, Deus disse-lhe outra vez, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. Curiosamente, Sarepta é a terra natal de Jezabel. E habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma viúva, uma mulher viúva, que te sustente. Então ele está a dizer, olha, vai lá para Sarepta, vai estar lá uma mulher, uma viúva, e ela vai te sustentar. Mas vamos continuar. Versículo 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, próspera, que dizia aos empregados para lhe apanharem lenha. É isso que diz. Era uma mulher viúva na sua mansão. Não. É uma mulher viúva apanhando lenha. Uns pausitos. E ele a chamou e lhe disse. Não se conheciam. Mas Elias chegou e é logo à patrão. Diz assim, traz-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para que eu beba. Ou seja, há uma seca. Aquela mulher é viúva. Ela está a apanhar uns gravetos. E ele chega lá, olha, desculpe, traga-me água, por favor. E eu imagino ela olhar para ele a pensar, eu acho que tu não percebes que há uma seca. Quer dizer, é uma grande lata. Mas... E ela vai. Indo ela, no versículo 11, indo ela buscá-la, ele a chamou e diz, traz-me já agora também um bocado de pão. Ou seja, este profeta, parece que lhe falta uma sensibilidade, uma empatia, que é a mulher, há uma seca, há fome, ela é viúva. E ele diz, traz-me água. Quando ela vai buscar água, traz-me pão também. Porém, ela lhe disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, 2 pauzinhos, 2 cavacos. Ela nem apanhou muita lenha, foram só 2 pedaços de pau.
e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ou seja, nós vamos morrer de fome. Nós vamos comer isto e nós vamos morrer de fome. E Elias lhe disse, não temas. Ela disse, eu vou morrer, eu vou morrer de fome. E ele diz, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faz primeiro para mim um bolo. De novo, esta sensibilidade incrível. Vais morrer com o teu filho. Ok, faz isso depois. Primeiro faz um bolo para mim, depois podes tratar disso, de morrer. Mas, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele, a sua casa, o seu filho, por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Vamos trabalhar aqui então a palavra um pouco juntos. Então, este profeta Elias, ele aparece do nada. Nós conseguimos perceber, a Bíblia tem uma característica que é tenta estabelecer o contexto dos personagens ao qual nós vamos estar a entender. Só que Elias não. Elias não fala nada sobre Elias. Elias, a primeira vez que aparece, ele aparece a falar para um rei e a dizer não vai chover. Esta é a grande introdução deste profeta Elias. Não há, porque Elias era filho de não sei o quê, e ele fez, e ele teve uma infância. Não há nada. O profeta, ele aparece logo a falar com o rei Acabe. Nós não percebemos porque é que aquilo aconteceu. Nós não percebemos como é que ele foi lá parar. Nós não percebemos a relação que ele tinha com Acabe, com o rei. Ele aparece e ele diz, não vai chover. Ele solta uma profecia e nós não sabemos nada sobre Elias. Só que Elias é um personagem tão central, é um personagem tão importante, que no Novo Testamento ele ainda é falado. Um grande profeta, um grande vulto. Não é como, por exemplo, Moisés. Nós conhecemos a história de Moisés. Agora, uma aula de super igreja, de escola dominical. Quem sabe como é que é a história de Moisés? Como é que, quando ele era pequeno, o que é que aconteceu? Diga. Pela filha do faraó. Isso é o que todos nós conhecemos, não é? Moisés, pequenino. Vocês lembram-se porquê? Porquê que a mãe o pôs? Porque ele era muito quê? Iam ser mortos. Mas a palavra diz porque ele era muito bonito. Ela diz, não posso perder. Sabem quem é que escreveu a história de Moisés? Ele próprio. Portanto, quando ele diz porque ele era muito bonito, é sempre suspeito. Ele está a falar dele próprio. Aliás, ele próprio diz que ele era o homem mais justo à face da terra. E eu penso, Moisés, come on. Quer dizer, assim também fica fácil. Mas, então diz que pôs ele num cesto. Na verdade, eu não sei porque é que toda a gente conhece a história desta maneira. Na verdade, não foi colocado no rio. Foi colocado junto ao rio, no meio lá no matagal, e a filha de Faraó viu e foi lá. Eu não sei porquê, nos desenhos animados, nos filmes, toda a gente pensa que ela pôs ele no rio. Mas isso não corresponde, a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que pôs de lado, lá perto do rio. Mas nós conhecemos a história. A história de Elias não. Ninguém sabe bem a história de Elias. Só a partir do momento em que ele se torna profeta. Este rei Acabe não era um bom rei. Então, este castigo era um castigo para que ele pudesse, era como nós ouvimos o pastor Brice falar sobre as pragas. Era mais ou menos isto para que ele mudasse o seu coração e mudasse a sua maneira de ser. Então ele vai e diz que não vai chover e há uma seca e toda a gente é afetada e ele também. Agora, no versículo 6, diz que eram os corvos que vinham e traziam comida para ele, ao qual eu chamo, era um Uber Eats espiritual, para aqueles que... ou seja, havia sempre uma provisão, um sustento espiritual. Mas o que Deus diz a Elias é o seguinte, ouçam porque isto pode parecer um pormenor apenas, mas não é. Ele diz, a fome abatia sobre todos. Os corvos também tinham fome. Os corvos tinham fome também tinham necessidade de comer. Mas aquilo que os corvos encontravam, eles sabiam que não eram para eles. Eles sabiam que a comida que chegava até ao bico deles não era para eles, era para sustento de outra pessoa.
Então, nos tempos de necessidade, nós aprendemos alguns princípios que estes corvos praticaram, que é, nós devemos dar aquilo que nós precisamos. Quando nós estamos numa altura de necessidade na nossa vida, a maneira mais espiritual que nós temos de gerir as nossas necessidades e limitações e faltas e carências é nós aprendermos a dar o que nós precisamos. Não necessariamente nós guardarmos, mas nós darmos. Por isso é que eu muitas vezes digo, se tu precisas, isto para os casais, ouçam, para os casais isto é uma chave muito importante. Se tu precisas de um abraço, segundo este princípio, tu tens que esperar que alguém te dê um abraço. Sim ou não? Não. Tu tens que fazer o quê? Dar. Porque o mais abençoado é o quê? Então eu aprendo a dar o que eu preciso. Se eu preciso de uma palavra de validação e de motivação de alguém, eu aprendo a dar primeiro. Eu aprendo a libertar-me do pouco que tenho, sabendo que o outro vai ser abençoado por isso também. Mas o que acontece é que quando nós precisamos de algo, nós não aprendemos a dar. Nós guardamos aquilo com medo que o pouco que temos nos será tirado. Mas esse não é um princípio bíblico. Outro princípio que nós entendemos nisto é que no meio da necessidade os corvos não comiam a comida que era para Elias. É que nós entendemos que cuidar dos outros, mesmo quando precisamos que cuidem de nós. Quantas vezes não existem, por exemplo, psicólogos que estão a fazer uma consulta e os próprios psicólogos estão deprimidos, mas estão a ajudar alguém que está com uma depressão? Quantas vezes alguém não está profundamente triste, mas tem que ser a pessoa mais alegre da relação ou da família para que os outros se alegrem? Quantas vezes nós não precisamos de algo e precisamos que alguém seja para nós, mas nós temos que ser fortes para os outros quando nós estamos em destroços? Então é esta ideia que nós aprendemos também, cuidar dos outros, mesmo quando nós precisamos que cuidem de nós. Então nós entendemos que aqui havia um sustento sobrenatural. Se alguém chamasse Elias e dissesse, olha, como é que tu estás a aguentar no meio desta seca e no meio desta fome? Qual é o segredo, qual é a chave, qual é a técnica, qual é a estratégia pela qual tu consegues ultrapassar isto? Eu acredito que Elias iria dizer, não há estratégia nenhuma, é apenas o sustento sobrenatural de Deus. Como é que tu estás a aguentar esta situação? Como é que tu estás a ultrapassar esta situação? É o quê? É o teu emprego? É a família? É o teu pastor que está a ajudar? É o teu vizinho? É o dinheiro? Não, é Deus. O meu sustento sobrenatural é o próprio Deus. Nesta ansiedade, nesta depressão, no que tu estás a sentir, naquilo que tu não estás a conseguir atingir, como é que tu estás a ultrapassar isso? Nós podemos dizer, o meu sustento vem de Deus. Neste mundo virado ao contrário, qual é o teu sustento? Nós podemos dizer que é Deus. Nesta época onde ninguém sabe o que o teu coração está a sentir, quem é o teu sustento? É Deus. E se nós não estamos nessa fase, Deus, Ele vai provocar situações na nossa vida onde a única saída, a única alternativa, o único sustento que nós teremos, sustento emocional, financeiro, físico, de saúde, seja relacional, seja o que for, Deus leva-nos a lugares onde nós só podemos depender dEle. Para que depois, quando nós tenhamos vitória, nós possamos dizer, não foi a minha capacidade, não foi o meu talento, a minha inteligência, as pessoas que estavam à minha volta, aquilo que aconteceu foi fruto da vontade e da soberania de Deus. E há momentos na nossa vida em que nós só podemos contar realmente com Deus. Então Ele foi suprido de uma forma sobrenatural, mas no versículo 7 diz que, passados dias, o ribeiro, ele secou, porque não tinha havido chuva na terra. E ele vai, versículo 8, veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E eu, quando estava a ver isto, uma mulher viúva que te sustente, ocorreu-me alguma coisa. Eu tenho aqui algumas imagens para ver se vocês conhecem algumas destas pessoas. Não sei se isto está explícito, mas quem conhece, não digam quem é, quem conhece esta mulher? Faça lá assim. Lá atrás, Francisca, quem é? A Francisca é aquela, ela não tem uma voz tão máscula assim, que eu conheço a Francisca. Diz, Francisca. Jacqueline. Jacqueline quê?
Onassis, mas antes ela era o quê? Kennedy, ok? Então, esta é uma viúva famosa, Jacqueline Kennedy Onassis. E ela tornou-se viúva. Se eu fosse profeta e Deus me dissesse, vai para determinado sítio, que vai estar lá uma viúva que vai te sustentar, mas sobre isso. Esta era a viúva que eu imaginava. E porquê que eu imaginava? Porque ela tem o quê? Ela tem riqueza, se vai sustentar. Próxima. Esta, quem sabe? Esta é um bocado mais difícil. Ela chama-se Maria Amorim. Maria Amorim. Também tem o quê? Beleza? Não sei, isso aí cada um sabe. Tem o da região. Ou seja, se eu pensasse também uma viúva que me vai sustentar, eu pensava Maria Amorim. Próxima. Pelo eu não sei se estava a dizer do rapaz. Quem sabe o nome desta aqui, esta viúva famosa? Francisca, podes saber tudo. Quem sabe? Lá atrás. Priscilla Presley, que é a viúva do Elvis Presley. Vocês sabiam que o Elvis era loiro? Era loiro. Ele pintava o cabelo para ficar assim. Também era uma viúva que eu pensava, bem, se é uma viúva que me vai sustentar, deve ter um capital. Agora vejam esta esta aqui todos conhecem. Quem é esta? É a rainha quê? Santa Isabel. Também seria uma... Não, ela era rica e ela deu tudo o que tinha. Se eu pensasse, é a viúva Santa Isabel que me vai sustentar, eu dizia, não dês tudo aos pobres. Porque eu preciso que tu me sustentes. Mas... quando Elias vai, no versículo 10, diz, então ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, estava lá uma mulher viúva apanhando lenha. Eu imagino que ele ficou um bocado desiludido, que é, eu queria uma Jacqueline Onassis. E aparece uma viúva que ela própria está a passar fome. Ela própria está a passar necessidades. Porque... às vezes a ajuda que Deus tem para nós não vem embrulhado na maneira como nós achamos que ela deve vir. Às vezes a ajuda de Deus vem embrulhada de uma maneira que nós não estamos totalmente à espera. Portanto, nós temos que ter muita atenção com os requisitos e com as expectativas que nós temos com o mover de Deus. Nós achamos que o mover de Deus é de uma determinada maneira. E às vezes não é. Às vezes a confirmação, o alento, a motivação que Deus tem para nós vem através de uma criança. Às vezes a resposta de Deus vem através de um não que alguém nos dá. Então nós devemos sempre ver um pouco além da estética da resposta de Deus e percebermos o que é que Deus está a falar conosco. Então ele pede água a esta mulher, o que eu considero que para ela deve ter sido uma falta de empatia, quer dizer, havia uma seca e ele pede água a ela, mas ela foi e buscou água, no versículo 10. E eu imagino ela a ir buscar água no meio da seca que estava a haver. E o milagre, ouçam com atenção isto, o milagre desta mulher começou quando ela passou a suprir a necessidade de um estranho. O milagre na vida dela começou a acontecer quando ela se preocupou mais com o outro do que com ela própria. O milagre é como se nós pudéssemos dizer assim, o milagre foi desbloqueado. Eu escrevi assim, existem milagres que se iniciam quando passas a cuidar das necessidades de outras pessoas. Quando tu te esqueces de ti mesmo e tu passas a cuidar do outro. Os milagres nos casamentos acontecem quando um decide esquecer-se dele próprio e investir em suprir a necessidade do outro. Nas famílias, nos pais e os filhos que se esquecem das razões e investem na vida do outro. Há um exemplo perfeito, Jó, capítulo 42, 10. Jó passou muito mal, uma série de coisas que lhe aconteceram, mas sabem quando é que Deus mudou a vida de Jó? Veja o que é que diz. Jó 42, 10. Quem tem Jó? Eu não tenho aqui. Mas se os irmãos tiverem, alguém que abra em Jó, capítulo 42, versículo 10. Que tenha assim uma voz que toda a gente consiga ouvir. Jó, capítulo 42, 10. Assim, por favor. Ninguém há tão atrevido que a despertar
Não, 42:10. Jó, não faz mal. Ou seja, Deus transformou o cativeiro de Jó, a dificuldade de Jó, sim, quando orava pelos seus amigos. Ou seja, Deus mudou a vida de Jó, a dificuldade de Jó, não quando Jó se preocupava com ele, não quando Jó argumentava sobre a vida dele, não quando Jó criava estratégias, não. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó, esquecendo-se dele próprio, passou a orar por quem? Pelos seus amigos. E não só Deus mudou a vida de Jó, como diz que lhe deu em dobro. Então há este mistério que esta viúva representa para nós, que é, ela, num momento de seca, etc., ela cuida da necessidade de uma outra pessoa. No versículo 11, indo ela buscá-la, a água, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Eu acho que há pessoas que são muito pacientes, têm um nível de cortesia muito grande connosco, mas quando as pessoas atingem um certo patamar na tolerância, as pessoas revelam-se. Eu não sei se já conheceu pessoas assim, que são muito calmas, são muito tranquilas, tu falas com a pessoa, tu até chamas a atenção da pessoa, a pessoa está na boa, a pessoa é muito cortês, muito bem educada, a pessoa sabe falar, etc. Só que depois, quando tu esticas um bocado mais a pessoa, de repente a pessoa revela-se. E a pessoa começa a revelar coisas que tu nunca pensaste que a pessoa pensava. Aqui, esta viúva, é mais ou menos isto que acontece. Ela foi buscar a água, só que quando ele pediu pão, é como se ela fosse... Imaginem, ela está a ir buscar a água e ele diz assim, olha, já agora traz-me pão também. E eu imagino ela a ir buscar a água já estressada. Dizia, então há uma seca e o homem está-me a pedir, mas ok, eu vou cuidar dele, ok. E ele, então traz-me um bocado de pão. E ela, não, espera aí. Tu não percebes que não há comida. Tu não percebes. Eu estou aqui a arranjar coisas para fazer um bolo e eu e o meu filho nós vamos morrer e tu estás-me a pedir comida. Há pessoas que é assim. E deixem-me dizer-lhes um segredo que eu nem sempre pratico. Eu sei na teoria, mas às vezes eu não consigo. Que é, há pessoas que acumulam. Por isso é que eu digo sempre isto, que as pessoas inseguras são as pessoas mais perigosas. Porque são pessoas que acumulam muito. Acumulam. E depois, como acumulam, porque não partilham, não comunicam, quando explodem, já aconteceu conhecer alguém assim, que de repente quando a pessoa explode, a pessoa diz coisas que você fica, eu nunca pensei que tu pensavas isso. Há uma discussão e de repente a pessoa diz, pois, porque em 1997, em 12 de agosto, what? 12 de agosto, 97? Como assim 90? Eu lembro-me aquele olhar que tu me deste, quando eu perguntei se a comida estava salgada. 97, mas tu guardaste isso. Há pessoas que guardam, há pessoas que acumulam. Então veja, comunica as coisas. No teu local de trabalho, nos teus relacionamentos, no teu casamento, com os teus filhos. Comunica. Comunica as coisas, porque se tu não comunicas, tu perdes o direito de acumular. Se a pessoa não comunicou lá em 97, que a comida estava mais salgada, perdeu o direito de puxar isso em 2026. Se a semana passada tu não trataste aquele assunto que te incomodou e te deixou desconfortável, tu não tens direito de acumular. Na tua relação de trabalho com alguém, se tu estás a acumular e tu não comunicas, tu não tens esse direito. Então há algumas pessoas que precisam do quê? Só comunicar. É só dizer, não gostei, estou desconfortável com isto, não quero deixar passar muito tempo sobre isto. Então ela diz por aí, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanha 2 cavacos, 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos.
E ele parece insensível e ele diz, não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno. E traz-me cá para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Parece uma falta de noção. Ele diz, então morre. Mas primeiro, cozinha para mim. Mas, ouçam que este texto falou muito, muito à minha vida. Muito, 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 muito. Eu partilhei com a Ana isso. Porque ele prioriza-se, mas ele prioriza-se porque ele tem uma palavra de Deus para aquela mulher. Porque ele diz assim no versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. Não diz que vai transbordar. Não diz isso. Diz só que ela não vai faltar. Até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. O Deus da esperança. O que Ele está a dar àquela mulher é esperança. O que este profeta de Deus está a dar àquela mulher é algo no qual ela se pode agarrar. Então acho que isto não vai, a seca não vai ser para sempre. Não. Essa tua situação não vai ser para sempre assim. Não. Esse teu sofrimento vai ser para sempre. Não, não vai. Essa tua carência, esse teu sentido daquilo que é desproporcional na tua vida, não vai ser para todo sempre. Não, não vai. Vai ter um fim. Vai chover na tua vida. Eventualmente, mais tarde ou mais cedo, vai chover. Vai haver alívio. Deus não dorme. Deus não está distraído com a tua vida. Mais tarde ou mais cedo, João, que veio de Mota, faz jubileu. Grande João. Mais tarde ou mais cedo. Pode demorar. Às vezes demora. Mas vai chover. Nós servimos um Deus da esperança. Mas ele não diz que transbordou. A palavra diz que foi ela e fez, versículo 15, conforme a palavra de Elias, eu já estou a terminar. E assim comeu ela, ele, o profeta, e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor. Não diz que transbordou. Sabem como é que eu chamei este sermão? Padaria Portuguesa. É o título. O título é publicidade. Padaria Portuguesa. Sabem porquê? Esta mulher, o que ela recebeu não transbordou. Ela não fez negócio do pão que estava a fazer. Não diz que ela abriu uma padaria portuguesa para fazer negócio com o que era tanto, ela começou a ter tanto na vida dela que ela começou a fazer negócio. Não. Diz que foi apenas o suficiente para ela, para o filho e para o profeta. O suficiente. E se nós servimos o Deus da esperança, nós servimos também o Deus do suficiente. Ele é o Deus que nos faz transbordar. Há fases onde nós transbordamos. Nós transbordamos de alegria. Nós transbordamos de prosperidade financeira. Há fases, nós transbordamos de saúde mental, emocional, física. Há fases nos casamentos que transbordam. Dá para nós e para os outros. Inspiramos toda a gente.
Mas há fases que é só o suficiente. Nós não transbordamos, nós temos o suficiente. Deus não faz que nos falte. Não é verdade, Paulo? Deus não deixa que nos falte. Deus é um Deus extravagante, mas também é o Deus da fase do suficiente, ao qual eu chamo uma fase do maná. É o suficiente. O maná, o povo quando estava no Egito, no deserto, Deus mandou, era um pão, uma coisa chamada maná, e que eles tinham que comer naquele dia. Eles não podiam guardar para o dia a seguir, porque aquilo apodrecia. É interessante isto. Eles podiam ir lá e buscar muito maná e guardar para o dia a seguir, aquilo apodrecia tudo. O maná representa esta fase do suficiente. Veja o que é que diz. Êxodo 16, 18. E aconteceu que quem tinha pegado muito daquele pão, do maná, não tinha demais. E também não faltou nada para os que tinham recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa. Ouça, o suficiente que precisavam de facto. E a minha mensagem resume-se a estes 2 pontos. Nós servimos um Deus da esperança e nós servimos um Deus do suficiente. Vai haver vezes que vamos transbordar, vai ser incrível. Vai haver vezes que nós vamos de férias para outro país e vamos conhecer uma outra cultura e vai ser incrível. E vai haver outros dias que vamos fazer férias na costa da Caparica. E não vai ter problema. Vai ser o suficiente. E vai haver vezes que vamos ter tempos incríveis de alegria, exuberante. E vai haver tempos que nós vamos ter alegria apenas o suficiente para aquele dia. Para passar o dia só. Vai haver vezes que as coisas, a esperança à nossa volta, nós olhamos para os outros e enchemos-nos de esperança. E há outros dias que são chuvosos e ninguém nos aquieta a alma. Só Deus, o suficiente. O Deus do suficiente. E eu acredito, ouçam, eu estou numa fase da vida que há algumas coisas, eu estou nesta fase do suficiente. Parece aqueles dias que, financeiramente, eu, por exemplo, o mês passado, acho eu que foi o mês passado, eu tive tanta despesa, é que era, a sério, foi surreal. E de repente, pimba o carro, não sei o quê. Eu, mas como assim? E depois o seguro. E uma multa. Não, eu não estou a dizer que eu não... Estou a dizer, se acontecesse, né? Os pastores não... O pastor Brice está aqui, não me deixa mentir. Os pastores não recebem multas, quer dizer. E se receberem, há um equívoco qualquer, né? Confundiram-me com o Vin Diesel, qualquer coisa das velocidades. Mas houve... Ouça, o mês passado foi duro, pimba, e era de um lado e do outro, e mais uma despesa, e mais um não sei o quê, Mas sabe o que é que Deus faz? Deus é o Deus do suficiente. Tenho comida em casa? Tenho as contas todas organizadas? Tenho. Ainda tenho um ou outro privilégio? Tenho. E assim é com os irmãos também. Ou Deus já vos permitiu falhar ou faltar alguma coisa? Deus cuida de nós, sim ou não? Deus do suficiente. E há aqui mais pessoas que estão a passar essa fase do suficiente. Não é porque há pecado, não é porque errou, é porque a vida às vezes é assim. É Deus do suficiente. Vamos ficar de pé?